Oi menino, oi menina, meus amigos. Olha só, vamos falar de um tema que vai estar na tua prova. Isso aqui não tem pra onde correr. População e urbanização. Vem. Olha, população. Quando população aparece numa prova, quais são as coisas mais corriqueiras? Bom, as coisas mais corriqueiras, conceitos básicos. Cleber, quais são os conceitos básicos mais comuns? Ó, população absoluta, número de habitantes de um determinado lugar, absoluta, população relativa ou densidade demográfica, crescimento vegetativo, as chamadas taxas, taxa de fecundidade, taxa de fertilidade, né? Taxa de natalidade e mortalidade, que na verdade é o crescimento vegetativo. Esses são alguns conceitos bem comuns. Às vezes aparecem teorias demográficas. Por exemplo, teoria de Malthus, né? A teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana também às vezes aparece numa prova, né? Malthusiana. A primeira, aquela ideia, teoria malthusiana, aquela ideia que a população cresce, os recursos não acompanham. E depois a neomalthusiana, que fala, ó, a população cresce, mas não podemos fazer controle da natalidade. Então, teorias, às vezes, aparecem sim na prova, são conceitos importantes. Ainda dentro de população, outro conceito muito comum são as migrações. Cuidado com essas crises que estão acontecendo no mundo aí, em termos de migração de um lado para o outro. Tanto as migrações internas, como as migrações externas, né? Migrações internas, por exemplo, êxodo rural, né? Êxodo rural, por exemplo, a pendular, né? Por exemplo, a migração intra e interregionais, são migrações bem que pode aparecer em prova. São alguns exemplos bem comuns. Nas externas, bom, aí você vai ter a imigração versus a emigração. E hoje você poderia postar até uma questão levando em consideração a tragédia humanitária que está acontecendo na África e os caminhos dessa confusão toda atingindo a Europa. Então, população é um tema muito corriqueiro em provas, tá ok? Por fim, você também pode pensar nas estruturas. Estruturas. São três estruturas. A estrutura sexual, né? A estrutura econômica e a estrutura etária. Lembrando que a sexual trabalha com os gêneros, né? Homem, mulher, como é que está a divisão do número de pessoas, quem é que nasce mais, quem é que morre. A econômica são setores, né? Setores, quais são os setores? Setor primário, setor secundário, setor terciário da economia. E a etária geralmente ela trabalha com o quê? Ela trabalha com análise de uma pirâmide etária. Então essa daí seria população. No que diz respeito à urbanização, cuidado, o tema urbanização está sempre em prova, é comum, e urbanização, ele é resultado do quê? Você vai geralmente olhar a questão do êxodo rural, levando ao processo de urbanização. Lembrando que a urbanização também pode ser visto como infraestrutura, né? Você fala assim, ó, eu moro num lugar que é urbanizado porque tem pessoas morando na cidade ou porque tem infraestrutura. Então pode ser também, às vezes, uma análise de gráfico, gráficos de urbanização. Por exemplo, o Brasil é um país urbanizado porque 85% da população brasileira, né, quando você olha o Brasil, você tem aqui, ó, o rural e você tem o urbano. A população rural brasileira hoje é em torno de 15% e o Brasil tem mais ou menos 85% da população morando na cidade. Isso é importante. Dentro de urbanização, ver os fenômenos urbanos, que às vezes pode aparecer, né? Fenômenos urbanos, por exemplo, conurbação, né? A conurbação, a questão da rede urbana, a questão, por exemplo, do macrocefalismo urbano, a questão da centrifugação urbana, tá? Enfim, a questão, por exemplo, das megalópolis, cai muito mapas, megalópolis, cai às vezes a questão das metrópoles, e aí entra
hierarquia, metrópolis, né? Hierarquia urbana e, claro, os problemas urbanos. Problemas de infraestrutura, problema de segurança, problema relativo ao meio ambiente, enfim, moradia, transporte, educação. Cuidado, esse é um tema corriqueiro na prova. População, urbanização. Ok? Muito obrigado.